China anuncia novo aumento de tarifa e diz que não vai se curvar aos Estados Unidos. E você vai ver também. Café, chocolate e carne aumentam o preço e são os vilões da inflação em março. Médicos afirmam que o estado de saúde de Bolsonaro é estável, mas ex-presidente não tem condições de receber alta. Para agora, não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. De 300 cursos de medicina no Brasil, apenas 6 recebem nota máxima do MEC. E ainda, a dica do fim de semana traz mais um lançamento da Graça Music, o louvor Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Fortalece a minha fé, nele não temo, nele confio. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Olha, em meio a essa guerra comercial, o Ministério das Relações Exteriores da China postou nas redes sociais uma mensagem afirmando que a China jamais vai se curvar à pressão comercial dos Estados Unidos. A publicação foi feita após o governo chinês aumentar a tarifa sobre a importação dos Estados Unidos para 125%, em retaliação ao aumento de 145% de Trump para os produtos chineses. No post, o ministério disse: se os Estados Unidos realmente querem diálogo, devem parar com suas atitudes imprevisíveis e destrutivas. O texto também afirmou que a China não mudará de ideia. Pelo bem do povo chinês e dos povos do mundo, e em nome da justiça e da equidade na ordem global, a China jamais se curvará à pressão dos Estados Unidos. O Ministério de Finanças também se pronunciou em um comunicado oficial, dizendo que vai ignorar a partir de agora qualquer nova alta de tarifas imposta pelos Estados Unidos. E a China comprou cerca de 2 milhões e 400 mil toneladas de soja brasileira. E o objetivo é evitar fazer negócio com os Estados Unidos pelo produto. Vamos conferir. Em meio à guerra comercial enfrentada entre a China e os Estados Unidos, as duas maiores potências econômicas do mundo, a China está acelerando a compra de soja brasileira para evitar a produção dos Estados Unidos. Segundo a Bloomberg, empresa voltada para o mercado financeiro, a China adquiriu uma quantidade incomumente grande de soja. O grão é a principal base da alimentação de suínos e aves na China, e pelo menos 2,4 milhões de toneladas foram compradas no início desta semana. Isso é quase um terço do volume médio que a China costuma processar por mês. O Brasil já é o maior exportador de soja para a China, seguido pelos Estados Unidos. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o país já colheu 85% das lavouras de soja plantadas na safra de 2024 e 2025. Metade da receita dos Estados Unidos com exportações de soja são diretamente vendidas para a China. E agora, o grão brasileiro deve substituir toda a produção americana e vai abastecer os mercados globais no primeiro semestre do ano, enquanto a soja americana é colhida e vendida no segundo semestre. Com isso, especialistas ainda estão incertos em como o mercado vai estar no segundo semestre, mas que a China busca outra alternativa para reduzir a dependência da soja americana. Os preços do café, da carne e do chocolate subiram e se tornaram os grandes vilões da inflação. Vamos conferir agora o resultado de março. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, desacelerou em março e registrou variação de 0,56%. Segundo o IBGE, o indicador teve uma queda de 0,75 ponto percentual em relação a fevereiro, no ano. O IPCA acumula alta de 2,4%, e nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,48%. O Grupo Alimentação e Bebidas foi o responsável pelo maior impacto no índice do mês, com alta de 1,17%.
Em março, os preços que mais contribuíram para esse resultado foram as altas do tomate, do ovo de galinha e do café moído. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o café moído foi o produto que exerceu a maior alta no período, com alta de 77%. Somente em março, em relação a fevereiro, houve avanço de 8,14% nos preços. Os preços dos chocolates em barra e bombons também ficaram mais caros nos últimos 12 meses, com alta de 21% em um ano. E as carnes ainda estão pesando mais no bolso dos brasileiros. No acumulado de 12 meses, o grupo teve alta de 21%. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais uma foto no Hospital Rio Grande, em Natal, onde ele está internado, e ele reclamou de fortes dores abdominais. Os médicos que cuidam de Bolsonaro disseram que o quadro de saúde dele é estável, mas que, por enquanto, ele não deve receber alta. O ex-presidente estava em compromissos no interior do Rio Grande do Norte quando sentiu dores no abdômen e teve que ser levado às pressas para o hospital. Ele foi levado para o local em um helicóptero. Na publicação, ele afirma que as dores são consequência das cirurgias feitas depois do atentado sofrido em 2018. Quando ele tomou uma facada na pré-campanha da eleição daquele ano, o diretor médico do Hospital Rio Grande, Luiz Roberto Leite Fonseca, afirmou que o ex-presidente ainda não tem condições de receber alta, mas está estável. Na verdade, ele não tem condições de alta. Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal, está em avaliação imagiológica, está sendo feito exames de imagem, tá certo? Para agora, não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. O quadro dele, após as medidas clínicas, analgesia, passagem de sonda nasogástrica, melhorou a condição clínica dele, o que tira ele da condição de urgência. Então agora a condição é clínica, mantê-lo em dieta zero, observar o comportamento do intestino, hidratar, devolver eletrólitos, que são os íons, potássio, cálcio, para um bom funcionamento do intestino e observação clínica. E veja a seguir, de 300 cursos de medicina no Brasil, apenas 6 recebem nota máxima do MEC. E ainda, a dica do fim de semana traz mais um lançamento da Graça Music, o louvor Sião. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Caio, vamos falar do grande clássico do fim de semana, Palmeiras e Corinthians, que, aliás, se enfrentam pela primeira vez depois da grande final do Paulistão, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, esse clássico volta a acontecer na Arena Barueri, depois de um ano daquele jogaço que teve 4 gols, expulsão, o jogador tendo que ir pro gol. Bom, muita coisa aconteceu, vamos ver. A última vez que as equipes se enfrentaram na Arena Barueri foi no Paulistão de 2024. E foi um jogo emocionante. O Verdão abriu 2-0 de vantagem, viu o Timão jogar com 2 a menos. Inclusive o zagueiro Gustavo Henrique precisou ir pro gol após a expulsão de Cássio. Porém, o Corinthians lutou até o fim e buscou um empate heróico. Um ano depois, as equipes voltam a jogar na Arena Barueri. Isso porque o Allianz Parque receberá shows nesse fim de semana. E o Palmeiras vai a campo sem um dos seus principais jogadores, o meia Rafael Veiga. O jogador sofreu uma luxação no ombro durante a última partida pela Libertadores. E Felipe Anderson vai substituí-lo no clássico desse sábado. O clube não informou o tempo de recuperação de Veiga, mas a expectativa é que ele tenha tratamento com o departamento médico nas próximas semanas. Por outro lado, o lateral Marcos Rocha segue em processo de transição física e participou normalmente do treino com o restante do elenco. Outra novidade é o atacante Paulinho, que também segue se recuperando e será relacionado para a partida e pode fazer a sua estreia pelo Alviverde Paulista. O Corinthians também entra em campo desfalcado. Os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado, o goleiro Hugo Souza e os defensores Gustavo Henrique e Angileri seguem em recuperação de lesão. Porém, o Timão pode ter a volta do craque Memphis Depay. O camisa 10 levou um pisão no tornozelo na partida contra o Vasco no Brasileirão. Com o tornozelo inchado, o atleta ficou fora das atividades e focou na recuperação para o derby.
O atacante passou por processos de recuperação e já treinou com a equipe. E a comissão técnica lida com a expectativa de contar com o jogador contra o Palmeiras. Esse é o 4º derby paulista da temporada. No Paulistão foram 2 empates e 1 vitória do Timão. E o clube alvinegro conquistou o título estadual em cima do rival, após vencer por 1-0 no Allianz Parque e empatar por 0-0 na Neoquímica Arena. E como sempre acontece, né? Fim de semana é dia, né? Tempo de rodada aí do Campeonato Brasileiro. Conta pra gente quais serão os jogos, tem até clássico, como a gente acabou de ver, né, Caio? É isso aí, Kleber. Vamos dar uma olhada então. Bom, começando com as partidas de sábado, abrindo a 3ª rodada, temos 2 jogos às 16 horas. O RB Bragantino enfrenta o Botafogo no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. No mesmo horário, o Juventude enfrenta o Ceará no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já às 18h30, o grande clássico da rodada, como nós falamos, Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela primeira vez após o final do Campeonato Paulista. Esse jogo vai ser lá na Arena Barueri. Às 21 horas, o último jogo de sábado acontece entre Vasco e Sport, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Agora, no domingo, às 16 horas, o Bahia recebe o Mirassol na Arena Fonte Nova, em Salvador. E às 17h30 serão 2 jogos. São Paulo recebe o Cruzeiro no Morumbi, em São Paulo, e o Grêmio encara o Flamengo em casa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Às 19h30, Fluminense e Santos se enfrentam no Maracanã, e esse jogo conta com a grande expectativa da volta do Neymar aos campos, após mais de um mês lesionado. Já às 20 horas, o Fortaleza encara o Internacional na Arena Castelão, lá em Fortaleza. E fechando assim a 3ª rodada, o Atlético Mineiro recebe o Vitória no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 20h30. E é isso, Kleber. Fico por aqui, um abraço a você e um ótimo fim de semana. Muito obrigado pelas informações, Caio. Ótimo fim de semana para você também. E olha só, vamos falar de educação agora. O Ministério da Educação avaliou os cursos de medicina de todo o país. E olha só que impressionante, apenas 6 universidades conseguiram a nota máxima na avaliação. Vamos ver. Dos 309 cursos de medicina avaliados pelo MEC em 2023, apenas 6 conquistaram a nota máxima no conceito preliminar de cursos, que é um dos principais indicadores de qualidade do ensino superior no país. Os dados foram divulgados pelo INEP, órgão que é responsável pela avaliação. Entre as graduações com desempenho de excelência, a maioria pertence a instituições privadas sem fins lucrativos, com destaque para faculdades tradicionais da cidade de São Paulo, como a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. As mensalidades cobradas para o curso são, em média, de R$ 11.200. A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto é a única universidade pública estadual a aparecer na lista. Os indicadores avaliados para conseguir a nota máxima envolvem o desempenho dos estudantes no ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos alunos, perfil do corpo docente e a percepção dos estudantes sobre condições como infraestrutura. A nota final varia de 1 a 5, sendo que conceitos 1 e 2 são considerados insatisfatórios. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem vai trazer as dicas, as informações hoje é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale, seja bem-vindo. Conta pra gente aí qual é a dica boa para esse fim de semana. Então, Kleber, a dica para o final de semana é para os cariocas. Esse final de semana, a 12ª Amostra Nacional de Cinema Infanto-Juvenil traz sessões ao ar livre e gratuita. E quem traz os detalhes é o Anderson Nascimento. O cinema vai ocupar praças da Zona Norte com arte, histórias e cheiro de pipoca. Começa neste fim de semana a 12ª edição da Mostra Nacional de Cinema Infanto-Juvenil, com sessões gratuitas a céu aberto pela Zona Norte do Rio. A estreia será neste sábado, dia 12 de abril, na Praça de Cachoeira Grande, no Lins, com sessões às 18h30 e às 8 horas da noite. A sessão inclui debates e quiz valendo brindes. Realizado pelo projeto Curta na Praça, o evento busca aproximar o público de narrativas brasileiras que valorizam a diversidade, a cultura nacional e temas essenciais da atualidade, como racismo, preconceito religioso, bullying, imigração e inclusão. O evento também tem impacto direto nas comunidades, já que contrata moradores locais para integrarem a produção e a prestação de serviço. A programação pode ser consultada no Instagram,
@Caminho da Cultura. Depois do Lins, o projeto segue para Madureira e Tijuca, ambas na Zona Norte. Ao todo, são esperados até 500 espectadores por sessão. Muito legal, né, Kleber? Dá até vontade de ir lá curtir o evento, não é mesmo? Muito legal mesmo, Ale. Aliás, parabéns, muito bem escolhida aí essa dica. Mas nós também temos lançamento da Graça Music, Ale. Isso mesmo. Hoje temos lançamento da nova música do cantor O Peter, em colaboração com Rafa Caffe, na música Sião. A canção fala sobre o amor e a presença do Senhor e como estar com Ele tornam as pessoas mais fortes. Vamos dar uma olhada no clipe. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma música que tem um testemunho muito forte, onde meu pai passou por uma internação e ela veio como um bálsamo para o nosso coração. E eu pude cantar aquela música para o meu pai, eu pude mostrar para ele aquela música. Ele fortalece a minha fé, nele não temo, nele confio. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Recentemente passei por algumas coisas um pouco difíceis também e essa música, como o Peter falou, veio e serviu como bálsamo também para a gente continuar aprendendo a confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso ele me mantém de pé, ele fortalece minha fé. Nele não temo, nele confio. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. É uma música que fala bastante sobre confiar no Senhor. Ando mais sozinho, negou. Além de pai é meu melhor amigo. Andar comigo derruba meus inimigos. 1000 de um lado, 10 do outro. E você sabe, eu não serei atingido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Inimigo, sai da bota. Sabe que guia minha rota. Já peguei o bonde, tô na janelinha e fui com Jesus. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha aí, uma bela edição aí do nosso colega, o Alfredo Castro, tá de parabéns, né, Ale? Com certeza, ele manda muito bem. E é isso, Kleber, por hoje é só, mas semana que vem nós voltamos com mais dicas. Boa noite e bom final de semana a todos. Muito obrigado, Ale, e bom fim de semana para você também. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até segunda.